Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, é com alegria e prazer que estamos de novo neste lugar, ó Senhor. Deus, muito obrigado e uma vez mais te agradecemos a tua presença neste lugar, pois esta foi a tua promessa e nós acreditamos e queremos na tua promessa que te disseste onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu aí estás, e por isso nós estamos convictos e conscientes, Senhor, que tu estás aqui. Oramos desde já pelos irmãos que têm chegado. Muito obrigado pelas forças, pela saúde, pela proteção que nos tens dado em cada dia, ó Senhor. E oramos também pelos irmãos que ainda possam vir a caminho, aqueles que não podem estar connosco hoje, ó Senhor. Põe a tua mão, Senhor, e pedimos a tua continuidade para a nossa bênção e a nossa edificação neste dia, Senhor. E é no nome de nosso Senhor Jesus Cristo que eu te peço tudo e te agradeço todas estas coisas. Entregamos uma vez mais este culto aos teus cuidados. Abençoa-nos, protege-nos, dá-nos a tua graça. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Quem está feliz com Cristo, diga amém. Amém. Aleluia, amém. Vamos glorificar o nome do Senhor. Este coro diz: santidade, santidade é o que eu desejo. Amém? Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Santidade é o que eu desejo, santidade necessito, santidade, santidade é o que queres de mim. Fidelidade, fidelidade é o que eu desejo, fidelidade necessito. Fidelidade é o que queres de mim. Meu coração renova, minha mente transforma. Seja a minha vontade, conforme a tua, Senhor. Meu coração eu desejo, gratidão necessito, gratidão, gratidão é o que queres de mim. Gratidão, gratidão é o que eu desejo, gratidão necessito, gratidão. Gratidão é o que queres de mim. Meu coração renova, minha mente transforma. Seja a minha vontade, conforme a tua, Senhor. Meu coração minha mente transforma. Seja a minha vontade, conforme a tua, Senhor. Holiness, holiness is what I long for. Holiness is what I need. Holiness is what you want from me. Faithfulness, faithfulness, faithfulness is what I long for. Faithfulness is what I need. Faithfulness, faithfulness is what you want
transform it. Take my will and conform it to yours, oh Lord. So take my heart and form it. Take my mind and transform it. Take my will and conform it to yours, Lord. Righteousness, righteousness, righteousness is what I long for. Righteousness is what I need. Righteousness, righteousness is what you want from me. So take my heart, so take my heart and form it. Take my mind and transform it. Take my will and conform it to yours, oh Lord. So take my heart and form it. Take my mind and transform it. Take my will and conform it to yours, oh Lord. Remember the song. Remember the song. Minha mente transforma, seja minha vontade, conforme a tua, Senhor. Meu coração renova, minha mente transforma, seja minha vontade, conforme a tua, Senhor. Conforme a tua, Senhor. Conforme a tua, Senhor. Aleluia. Senhor, transforma-nos, Pai Santo. Transforma o nosso ser, Senhor. Aleluia. Que possamos ser mais e mais de acordo com a tua vontade, Senhor. Toma, Senhor, as nossas vidas. Toma todo o nosso ser e transforma, Senhor. Oh, poderoso Deus, de acordo com a tua vontade, não a nossa, Pai Santo. Oh, Senhor, aleluia. Molda-nos, Senhor. Trabalha em cada um de nós, Pai Santo. Oh, nosso desejo, Senhor. Aleluia. Graças te damos. Santo és tu, Senhor. Quero encher teu trono com louvores. Quero encher teu trono com adoração. Quero adorar prostrado em tua presença e proclamar-te, Senhor. Quero encher. Teu trono com louvores. Quero encher teu trono com adoração. Quero adorar, prostrado em tua presença e proclamar-te, Senhor. I want to feel your throne with praise and worship. I want to fill your throne with joy and thankfulness. Worship your name, lay prostrate in your presence, and to proclaim that you are Lord. I want to feel. Praise and worship. I want to fill your throne with joy and
is worship your name. Lay prostrate in your presence. Proclaim that you are Lord. Get away and share. Get away and share. Get Meus irmãos, se vocês estão recordados, nós ao longo de vários domingos, sim, temos estado a ministrar sobre aquele tema esforça-te, não é? Vimos vários comportamentos, desde a oração, desde a fé, desde o estudo das palavras de Deus, do nosso relacionamento social, como falamos na semana passada. E hoje eu gostaria de partilhar convosco um pouco sobre uma quinta área da nossa vida em que nós também necessitamos de aplicar esforço. E isto é a área do serviço, não é? E nós precisamos estar fortes no serviço, quer para Deus, quer uns para com os outros. Concordam comigo ou não é? Nós temos de ser pessoas fortes para servir. Porque o prestar o auxílio, o dedicar-se a outra pessoa, o trabalhar para alguém, para ajudar alguém, é uma das tarefas que faz parte da nossa vida, podemos dizer, um dos desafios que a vida tem e que exige de nós energia, entusiasmo, coragem para nós exercermos essa atividade. E vários são os textos na palavra de Deus que nos mostram que Deus não nos salvou apenas para sermos salvos, ou Deus não nos salvou apenas para nós fazermos parte da grande família espiritual, mas Deus chamou-nos também para nós sermos servos. E servo é alguém que tem uma missão. E a missão que ele tem, e a responsabilidade é servir, é prestar serviço a outros, não é? É também, por outras palavras, dedicar-se a outra pessoa. Isto é o que é um servo, não é? E é isso que Deus quer ver em cada um de nós, não é? E Paulo define distintamente e com muita clareza a realidade na vida cristã nós sermos servos. Não é? E o primeiro versículo que eu gostaria de deixar para os irmãos é Romanos, no capítulo 6 e no verso 22. Não é? E nós aí começamos por ver que o sentimento de Deus, não é? E vamos ler aqui, diz que, mas agora, e agora cá está, libertados do pecado. Este é o primeiro sentimento que Deus tem para com nós, que é a nossa salvação, não é? É colocar-nos, não é? A salvos, não é? Libertados do pecado. Para depois o quê? Sermos feitos, o quê? Servos de Deus, não é?
Então o que é que nós encontramos? Duas situações diferentes. Ser salvo e ser servo. Mas são duas situações que estão ligadas, não é? Estão unidas entre si. Então significa que uma situação não pode estar separada da outra. Não podemos apenas ser cristãos no sentido de acreditar só na nossa salvação. Nós só queremos ser cristãos no sentido de aceitarmos que Jesus é o nosso Salvador. Mas nós também temos que pensar e viver para sermos servos. Para servir a Deus e uns aos outros, não é? Nós temos que também pensar em realizar a vontade de Deus. Não apenas só ficar felizes porque Deus nos salvou, porque Jesus veio a este mundo para nos salvar, mas nós temos também ter desejo, vontade de corresponder ao resto da vontade de Deus, que é nós sermos servos, não é? Muitas pessoas querem tornar-se cristãos, não é? Porquê? Porque eles querem apenas ser justificados por Deus, mas não querem ser cristãos, no sentido de sermos servos, não querem servir a Deus, não estão prontos a servir uns aos outros, não é? Mas a verdade prática é que Deus nos salva para nós sermos servos, não é? São duas situações diferentes, como eu disse, mas estão ligadas, não é? Libertados do pecado, fala de salvação, e feitos a seguir servos de Deus. Amém? Irmãos, podemos reforçar este contexto de salvação e de sermos servos, olhando para as palavras de Deus ao seu povo de Israel. Lá no livro de Levítico, no capítulo 20 e no verso 26, nós aqui também temos os mesmos dois sentimentos que nós estamos a falar de Deus, não é? O primeiro, vamos lá ler, diz que: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E agora, cá está o primeiro sentimento de Deus, salvação. O que é que ele diz lá? E separei-vos dos povos. E esta expressão, separei-vos dos povos, ela fala-nos de quê? Fala-nos de salvação. Fala de tirar o povo do perigo, do meio dos povos pagãos, não é? Fazer com que o povo fique a salvo, não é? Por isso, separei-vos dos povos. Isto fala de salvação. E agora, o que é que ele diz a seguir? Para serdes meus. Isto é o segundo sentimento. Primeiro, Deus quer salvar o seu povo. Deus quer dar salvação ao seu povo para eles depois serem dele. E quando ele diz aqui, serdes meus, isto fala de posse, não é? Fala de propriedade, não é? E nós somos propriedade de Deus. Mas somos propriedade de Deus quê? Para servir a Deus, para sermos úteis a Deus, não é? Então este é o sentimento de Deus. Separar-nos, dar-nos salvação, para depois nós nos tornarmos posse dele. Amém? Em Romanos, no capítulo 12, verso 1, temos uma expressão ali muito interessante, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não é? Irmão, mas a nossa Romanos 12, isto mostra que o nosso sacrifício para Deus, não é? É alguma coisa que agrada a Deus, servir a Deus, não é? E em Romanos ainda 12.1, mas numa outra tradução, diz que nós temos que nos esforçar completamente a entregar o nosso corpo a Deus no sacrifício vivo, e até tem esta expressão muito bonita, dedicado ao seu serviço. Não é? E nós somos, Deus nos salva para nós nos dedicarmos, para nós estarmos envolvidos com o serviço a Deus. Somos servos. E se somos servos, mas há uma realidade que nós não podemos esquecer, é que servo não é apenas um título. Não é? Servo é uma definição que está de acordo com o quê? Com o comportamento da pessoa. Não é? O servo é aquele que trabalha, tem uma atividade, que faz alguma coisa, não é? Que é útil, que é proveitoso, não é? E isto traz benefícios. E é essa pessoa a que nós denominamos servo. Não serve num título, num nome, mas serve porquê? Porque ele é uma pessoa que está ativa, que trabalha, que faz alguma coisa. Por isso ele é servo, não é? E quando nós pensamos na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos que Jesus, em primeiro lugar, ele foi servo, ele disse próprio que ele era servo, mas o que é que nós vimos? Vimos que ele esteve vivendo sempre em atividade,
tanto viveu em atividade que ele só se sentou, só descansou no fim do trabalho. Como um servo, não é? Ele como servo só fandou. Nós vamos ver isso lá, primeiro, em Lucas 22, 27. Lucas 22, 27, o que é que nós vemos aqui? Vemos primeiro que Jesus se apresenta e se define como o servo, não é? Diz, pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, cá está Jesus, está a falar dele, sou aquele que serve. Jesus, eu sou servo. Não é? E a palavra de Deus diz que Deus não veio para ser servido, mas veio para servir. Portanto, Jesus aqui, nós vemos, ele apresenta-se como servo. E como servo, não é? Ora, vamos ver o versículo seguinte, que é Mateus 16, 19, não é? Mateus 16, 19, o que é que nós vimos? Vimos que ele depois também assentou-se à direita de Deus, mas depois do seu trabalho cumprido. Marcos 16, 19 fala disso. Não é? Diz assim, Marcos diz assim, ora o Senhor, depois de lhes ter falado, e Jesus está a falar aos seus discípulos, ele foi recebido no céu, e quê? E assentou-se à direita de Deus. Quando é que ele se assentou? Foi depois do seu ministério, do seu serviço cumprido, não é? Depois sim, não é? Há outra expressão também em Atos, no capítulo 2, Atos capítulo 2 e versos 32, 33, nós também vemos isso. Vemos lá que diz assim, Deus ressuscitou a Jesus, do que todos nós somos testemunhas, e diz o verso seguinte, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vós vedes e ouvis, não é? Portanto, quando ele chegou, ele foi exaltado. Em outras traduções, essa expressão exaltado diz que se assentou, não é? À direita do Pai, não é? Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele assentou-se diante do Pai. A palavra de Deus diz que ele hoje está sentado à destra de Deus Pai, mas ele já cumpriu a sua missão. Então, um servo, e outra expressão que vocês conhecem, Jesus disse, eu trabalho, não é? E o Pai também. Até eles próprios dão-nos o exemplo de serviço, de trabalho, não é? E, mas nas Escrituras Sagradas, não é? Nomeadamente no Novo Testamento, a palavra grega usada para definir servo é diácono, não é? Que significa precisamente servente, aquele que serve, não é? E uma das lições que temos que aprender é que Jesus usou a palavra servo, diácono, não é? Para descrever os seus discípulos. É? Nós vamos ver isso lá em Mateus 23, 11. Mateus 23, 11. É? O que é que nós lemos? Diz que o maior de entre vós será o vosso servo. E Jesus está a falar para quem? Para os discípulos. Então Jesus está a fazer uma definição que os discípulos têm que ser servos. Porque do meio dos discípulos, quem quiser ter uma... E o versículo a seguir, nós vamos ler também Marcos 9,35, que é no mesmo contexto, para ver o que é que Jesus disse. Marcos 9,45, o que é que ele diz lá? Ele assentou-se, né, chamou os 12 e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. Então, ele está a apontar esta característica nos seus discípulos, que é eles serem servos. Não é? E servo também nós temos que entender no contexto bíblico, não é? Que servo tanto é servo mulher como servo homem. Não é? A definição de servo tanto envolve os homens como as mulheres. Não é? Vamos ler em Daniel, no capítulo 6 e verso 16, não é? Há uma expressão aqui muito bonita, Daniel 6,16, não é? Que diz assim, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel, olha o que é que o rei disse a Daniel, o teu Deus, e eu gosto muito desta expressão que vem a seguir, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Não é? Então, eu gosto de pensar que, afinal,
o rei, não sendo um cristão, sendo um pagão, ele tinha uma percepção muito interessante acerca de Daniel. É que Daniel era alguém que tinha uma consciência de servir a Deus. Ele diz, tu serves continuamente. E então temos outra questão aqui importante de refletir. É que ele diz, o Deus a quem tu serves, ele te vai livrar. Então o que é que nós mostramos? Vemos que Deus se agrada daqueles que servem. E todo aquele que serve, ele será honrado, será abençoado por Deus. Deus terá a sua bênção, a sua proteção para aqueles que o servem. Porque ele diz, se tu és seu servo, se tu és uma pessoa fiel a ele, está descansado que Deus vai te virar. E nós sabemos que foi isso que aconteceu, não é? Deus guardou e protegeu a Daniel, não é? Portanto, temos aqui uma expressão referida a um homem, Daniel, acerca de que ele era servo, não é? E se nós fôssemos ainda ler Romanos 1:1, não é? Também vemos outra referência ao servo do homem, que é Paulo, não é? Paulo, o que é que ele diz? Servo de Jesus Cristo. Portanto, uma definição de servo para um homem. Também, lá em Filipenses 1:1, nós lemos também outra mesma expressão. Paulo e Timóteo, o quê? Servos de Jesus Cristo. Portanto, já vimos que a expressão servo, ela aplica-se aos homens. Mas não exclusivamente aos homens. Vamos ver também às mulheres. Lucas 10:40, um texto que nós também bem conhecemos, mas que mostra ali acerca de Marta. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Tu não estás a ver que eu estou a servir aqui, não é? Diz-lhe, pois, que me ajude. Jesus, como nós conhecemos, ele entrou nesta casa, nesta família, né? E eles tinham muito gosto e prazer. E ela estava ali num ato de serviço, trabalhando, preparando as coisas para que Jesus se sentisse bem, né? E então ela sentiu-se um bocadinho, vamos lá, sozinha, e então foi, Senhor, por favor, diz à minha irmã que também me ajude, porque eu estou aqui a servir. Portanto, a expressão servo também é vista na Bíblia como uma referência também às mulheres, não é? E em Romanos, no capítulo 16, não é? Há um capítulo que, quando Paulo termina a sua carta aos Romanos, ele aqui neste capítulo 16 de Romanos, ele tem uma lista enorme de irmãs, não é? E que são servas de Deus. Então, ele também diz, recomendo-nos, pois, fé, nossa irmã, a qual, cá está, serve, não é? Serve na igreja, não é? Ela empenha-se em trabalhar na igreja que está em Quincroia. E agora o verso 6 também refere-se a uma outra irmã que estava servindo na igreja. Romanos 16:10 diz, saudai a Maria, que muito trabalhou por vós, não é? Saudai a Maria que trabalhou, que ela está envolvida no serviço, ela também serve o Senhor. E no verso 12, volta a repetir, e várias irmãs ali, os nomes às vezes um bocado mais difíceis de pronunciar, mas diz, saudai a Trifena, a Trifosa, as quais trabalham, servem no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Portanto, o que é que eu queria mostrar a todos nós? É que a expressão serve, a aplicação de serve, o serviço, o trabalhar, não é exclusivamente dos homens, não é? Mas é também das mulheres. Portanto, todos nós que somos cristãos, este é o resumo, é que homens e mulheres devem ser servos, não é? Todos têm que estar prontos para servir a Deus e uns aos outros, não é? 1 de Pedro, capítulo 4 e verso 10. Este é o apelo, a exortação, o conselho do apóstolo Pedro, que diz, cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multigraça de Deus, não é? E outra expressão que diz, em vez de estar a dizer cada um administra aos outros, temos esta expressão, por exemplo, servindo uns aos outros, não é? E, portanto, este é o nosso conselho que o apóstolo Pedro deixa a cada um de nós, não é? Então, irmãos, vamos entrar num outro aspecto importante do serviço, da área do serviço a Deus, para pensarmos o seguinte.
não apenas todos nós que somos filhos de Deus, somos servos, também há uma área dentro da igreja que é uma área de serviço, mais propriamente aqui as escrituras denominam de diaconato, não é? Porque há uma área mais específica. E nós vemos em Atos, no capítulo 6, desde o verso 1 ao verso 3, é um versículo, um texto um bocadinho comprido, mas todos nós conhecemos, para vermos que havia não apenas o serviço no geral, mas havia uma área específica de trabalho dentro da igreja, não é? E diz que, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, não é? E o verso seguinte, verso 2, diz assim: E os 12, os apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas, não é? E vamos continuar que eu depois já volto. Ou então vamos deixar ficar aqui, irmão. Volte para o verso outra vez anterior aqui. Na expressão, na leitura do grego, esta expressão aqui, servir às mesas, não é? É precisamente usada pela expressão diaconia. Diaconi, não é? Diaconinho, deve ser assim. Precisamente para definir o serviço específico secular deste aspecto. E então, vamos ao verso 3, não é? Que os apóstolos dizem para não deixarem. Então, o que é que o Espírito de Deus diz a eles? Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então, nós entendemos o quê? E para resumir e rapidamente, nossos irmãos pela leitura perceberam que havia uma murmuração que se levantou dentro da igreja porque as viúvas judias, mas de cultura e de língua grega, não é? Estavam a ser discriminadas pelas judias nativas, não é? E então ali houve um momento de murmuração na igreja, não é? E então havia necessidade, como é óbvio, de haver paz e tranquilidade e harmonia dentro da igreja. Então o Espírito Santo de Deus fala com os apóstolos e diz assim: para que isto não continue, para que esta murmuração não exista, tu vais eleger 7 homens e essas 7 pessoas, como ele diz, boa reputação, com conhecimento, cheios do Espírito de Deus, ele diz, vais escolhê-los para que eles possam desempenhar este ministério de diaconato, de servir às mesas. Para quê? Para que os servos de Deus, os apóstolos, pudessem estar mais livres, não é? Para estudar a palavra de Deus e ministrar a palavra de Deus. Então ele diz, elegei. E o texto depois os irmãos poderão ler e verão que 7 pessoas que eles elegeram para fazer este trabalho. E vemos que Deus se agradou disso e eles, este grupo de irmãos, desempenharam tão bem a sua missão como diáconos. O que é que aconteceu? Que o capítulo 7 deste mesmo, o versículo 7 deste mesmo capítulo, Atos 6:7, vemos que houve sucesso. Diz que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Houve um sucesso, não é? A igreja crescia, porquê? Porque não apenas Deus abençoou este ministério, como os irmãos que desempenhavam este ministério foram irmãos idóneos, sábios e que deram sucesso e que tudo correu bem. Então, graças a Deus, porque eles desempenharam bem o seu ministério. Então, o que eu queria mostrar aos irmãos é que há certas áreas dentro da igreja que são específicas para que o grupo de irmãos que representam o ministério do diaconato possam ter a sua atividade para poder ajudar a igreja a crescer, não é? E dentro do diaconato há um outro ponto também a respeito dos servos que nós também não podemos esquecer, que é um servo, não é? É aquela pessoa que trabalha sem escolher o trabalho. Não é? Um servo não escolhe as suas tarefas. Não é? Um servo não escolhe o dia que quer trabalhar. Não é? Um servo diz, hoje não estou bem disposto, hoje não me apetece. Hoje... Não. O que é que acontece com o servo? Ele trabalha sempre, todos os dias, com alegria, com prazer, porque este é o trabalho dele, não é? Ele tem que estar disponível em todo o tempo para
servir. E no sentido espiritual, é isso que é necessário que nós tenhamos esta consciência. E no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, verso 10, este é o estímulo que todos nós recebemos da parte de Deus, neste contexto de como servos, como diáconos, como pessoas que temos prontos para servir. Não podemos escolher as horas, nem podemos escolher o trabalho. O que é que diz lá? Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o. Não é? Faz-o. Conforme as tuas forças. Porque na sepultura, por onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria. Portanto, irmão, o que é que o Espírito de Deus diz ali? Aproveitem neste mundo a trabalhar. Porque depois, quando terminar, não é? O galardão que Deus vai dar já passou, já o trabalho terminou. Então que Deus nos ajude a termos conscientes de que, como servos de Deus, temos que estar disponíveis, prontos para servir a Deus, não é? E o Salmo 92, 12 e 14, até refere que mesmo as pessoas com mais idade, elas podem continuar a servir a Deus e a ter sucesso, não é? Porque ele diz, o justo florescerá como a palmeira, que será como o cedro no Líbano. E agora vejam o verso 14, que diz, na velhice ainda darão frutos. Amém? Portanto, o serviço não tem idade, não é? O trabalhar para Deus não diz assim, até são jovens, não. Todos nós estamos envolvidos, mesmo as pessoas que dizem, eu já estou um bocado avançado na idade. Irmão, não tenha problema, porque o Espírito de Deus diz que quando nós estamos dispostos a servir, não é? Há outro texto da Bíblia que diz que Deus renova as nossas forças, não é? E as pessoas continuarão, mesmo em idade avançada, a produzir e a dar frutos para a glória e para a bênção de Deus, não é? Então, irmãos, o que é que nós vemos? Vemos que o Espírito de Deus está aqui, disponível, não é? Nós temos como os servos, temos que estar disponíveis para servir a Deus naquilo que for importante e necessário, não é? E em Atos, no capítulo 3 e verso 1 e 2, nós vamos ver, dentro desta área de serviço, que o Espírito de Deus, ele reconhece aquele que está trabalhando. Vamos ver aqui neste texto qual é a forma como Deus reage a quem serve e a quem não serve, não é? E nós vemos aqui que, diz um texto, que na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, Saulo. E o verso seguinte, o verso 2, o que é que diz? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E o que eu queria chamar a vossa atenção é para isso. Diz que, e servindo eles. Portanto, eles não foram chamados para servir, certo? Eles já estavam a servir, não é? Por isso ele diz, e servindo eles e jejuando, disse o Espírito Santo de Deus. Então, o que é que nós aprendemos? Aprendemos que Deus reage positivamente àqueles que estão servindo. Porque o nosso irmão Paulo e Saulo estavam servindo e Deus disse, bom, eu tenho algo mais para ele. E isto vamos ver aonde? Em São Mateus, no capítulo 25, verso 21 e o verso 29, precisamente que nos mostra o complemento do que estamos, ou a sequência, ou, vamos lá, o equilíbrio do que estamos a aprender. Isto são palavras de Jesus. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel. E agora, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Não é? Tu foste fiel no pouco, vais ser. E diz, e qualquer que tiver, a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Não é? Mas ao que não tiver, aquele que não tiver, porquê? Porque não trabalha, porque não serve, não é? E esta é da palavra, diz, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Então nós percebemos que Deus corresponde positivamente. Por isso, quando nós servimos a Deus, Deus se agrada, não é? E pode partilhar e pode nos dar coisas maiores, mais agradáveis, não é? Para continuarmos servindo ao Senhor. Uma outra nota em relação ao servo, não é?
e é importante ao nosso serve e ao nosso serviço para Deus, é que o serviço para Deus nunca acaba. O serviço de Deus não termina. Lá em Apocalipse, no capítulo 22 e verso 3, nós vamos ler que até na presença de Deus no céu, nós vamos continuar a servir, não é? Diz, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e o Cordeiro. E agora? E os seus servos o servirão, não é? Portanto, irmãos, temos aqui duas notas muito interessantes. A primeira é para aprender que nós não vamos parar de servir a Deus. Vamos continuar a servir. Não é? Nem podemos dizer assim, prontos, olha, agora já acabou a minha vida. Não, nós vamos continuar. Não é? Então nós temos que nos envolver aqui neste mundo para podermos trabalhar, para podermos servir ao Senhor. Lá também há um versículo em Lucas, no capítulo 19, verso 13, daquela parábola dos servos, diz que o Senhor disse a ele, negociai até que eu não venha. A ordem do Senhor disse aos servos, meus amigos, meus queridos, toca a trabalhar, não é? Mas até que eu não venho. Irmãos, e nós estamos a trabalhar onde? Trabalhamos na obra de Deus, na igreja de Deus, enquanto Deus não estiver neste mundo, é um momento para nós trabalharmos, não é? Então, que Deus nos ajude a entender que nós precisamos de estar preparados para servir a Deus todos os dias que o Senhor nos permitir estar aqui, estarmos disponíveis para fazer o seu serviço. E em nota final, não é? Para entrarmos no outro aspecto final, também agora é importante, já falamos de servos, não é? Já falamos de serviço, e agora eu queria partilhar convosco sobre algumas qualidades, não é? Que os servos têm de ter. E aqui nós temos aqui temos que adaptar ou como é que eu queria dizer? Temos que trazer para nós, não é? Estas qualidades, não só apenas como servos no sentido geral, porque todos nós somos servos, mas também servos no sentido do diaconato, quando a pessoa tem um ministério mais específico, não é? Porque nós já, como disse a vocês, todos nós somos servos, mas também dentro da igreja há outros servos que têm um ministério mais específico, não é? E o apóstolo Paulo dá-nos algumas características muito importantes e que são importantes para todos nós. E nós vamos ler lá em 1 Timóteo, desde o verso, 1 Timóteo capítulo 3, mas desde o verso 1 até o verso 7, ele fala dos bispos, fala dos líderes, não é? E agora, a partir do verso 8, ele vai apresentar as qualidades de um servo, não é? Portanto, como eu disse a vocês, todos nós que estamos aqui temos que admitir estas qualidades para nós, porque nós todos somos servos, mas também aqueles que servem num ministério mais específico, na igreja de diaconato, também têm que procurar preencher estes requisitos que Deus diz. Por isso devemos ali. E nós vamos ver então algumas qualidades importantes que são importantes num diácono. Da mesma sorte os diáconos, não é? Por isso é que eu disse a vocês, diácono é aquele que serve, não é? A expressão no grego que é traduzida para nós, aquele que serve, não é? O que é que ele diz? Qual é a primeira qualidade que ele tem? Diz que deve ser uma pessoa honesta, não é? Irmãos, a honestidade deve ser alguma coisa que deve marcar o servo, aquele que serve, a seriedade, a honestidade. Quando ele é uma pessoa honesta, as pessoas confiam nessa pessoa, porque ele é uma pessoa honesta. Depois diz a seguir que ele é uma pessoa que não é de língua dobre. Isto é uma pessoa com uma só palavra. Não diz uma coisa hoje, depois amanhã. As circunstâncias são de uma maneira, ele diz assim, depois já não faz a outra. Não, ele é uma pessoa que tem uma só palavra. Ele é uma pessoa verdadeira. Não é? Oh, irmãos, nós também, é o que eu estava a dizer para nós também temos que procurar ser verdadeiros. Não é? Diz a continuidade do verso, diz que não dados a muito vinho. Isto significa o quê? Que a pessoa que a serve, aquela pessoa que tem esta responsabilidade, tem que ser uma pessoa lúcida, não é? Porque o álcool não nos deixa ser lúcidos, muitas vezes perturba a mente, e a palavra de Deus diz, aquele que quer servir, quer ser útil, não pode estar com a sua mente turbada, não é? E diz que continua a dizer mais alguma coisa, não é? Não cobiçosos de torpe ganância.
Um diácono é uma pessoa que serve, aquele que tem este espírito de trabalhar para Deus e uns para os outros, não pode ter uma ambição de riqueza, só preocupado com a riqueza, não é? Não pode estar preocupado com isso, não é? Tem que estar preocupado em servir a Deus, a ser útil. Não pode estar, como diz ali, a pensar na ganância, no dinheiro, não é? Porque o dinheiro, como diz a palavra de Deus muitas vezes, só traz confusão e traz problemas. No verso seguinte, no verso 9, vamos continuar. Outra qualidade do diácono, daquele que serve, não é? É que guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Não, todo aquele que serve, todo aquele que tem esta responsabilidade do diaconato, ele tem que defender a fé, ele tem que ser uma pessoa que tem a consciência pura da mensagem de Deus, deve ser defensor da palavra de Deus, não é? É uma pessoa obediente a Deus, não é? Por isso ele guarda o ministério da fé em pura consciência. E no verso 10 diz mais alguma coisa, não é? Diz aquilo que nós já há um bocadinho estávamos a ver a respeito de Saulo e de Barnabé. Diz também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis, não é? Irmãos, a respeito disto, o que é que nós mostramos? Diz que as pessoas têm que servir primeiro, não é? Infelizmente há pessoas que estão à espera de ter o carro para começar a trabalhar. Não, mas aqui a palavra diz que a pessoa antes já tem que ser provada, tem que trabalhar, tem que mostrar as suas qualidades, tem que mostrar para poder desenvolver este ministério, não é? Um diácono, uma pessoa que serve, tem que ser alguém que esteja aprovado, não é? Antes de assumir a sua função. E o verso 12, a última característica, diz que os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e as suas próprias casas. O que é que isto mostra? Mostra que também a pessoa que tem este ministério, que tem que servir, que tem esta qualidade, ele tem que ter uma boa aprovação na sua própria família, não é? Na sua própria casa. As pessoas têm que ter honra por ele, têm que reconhecer as suas qualidades, não é? Porque se uma pessoa, não é? Por exemplo, e no caso, não é que ele diz marido e mulher, se ele é casado, e depois não tem um bom exemplo, se a esposa não tem uma boa relação, ou não diz bem dele, os filhos também, não pode ser uma pessoa pronta a servir, não é? Irmão, só dá um mau testemunho, não é? Então uma pessoa tem que ter um bom exemplo, tem que ter uma aprovação, não é? Tem que aprovar, e assim Deus se agrada, e a própria igreja e as pessoas também se agradam, não é? Porque dão um bom testemunho, não é? Estas são as qualidades que nós vimos aqui, não apenas daqueles que têm esta responsabilidade deste ministério, mas no fim de contas todos nós somos cristãos e o tempo, como os irmãos sabem, não ajuda e eu não quero ser maçador, mas pedimos todos estes aspectos, tínhamos outros versículos que provam a nível pessoal, cada um, tirando as pessoas fora do ministério do diaconato, também estas necessidades, sermos verdadeiros, sermos honestos, termos uma só palavra, não sermos pessoas que estão dadas, etc. Tudo isto está em relação a todos nós, não é? Então que Deus nos ajude a termos estas qualidades, não é? Estas características, e digo-vos uma coisa, irmãos, e vocês têm esta experiência, eu também. Só a graça de Deus, só a força de Deus, só o poder de Deus é que nos pode ajudar realmente a preencher estes requisitos. Certo? Concordam comigo? Se não for o Espírito de Deus a dar-nos força, nós humanamente não conseguimos cumprir. Isto é demais para pedir humanamente a cada um de nós para cumprir estes requisitos. Mas com a graça de Deus, se em cada dia nós tivermos esta intimidade, esta comunhão com Deus, Deus vai nos ajudar a cumprir este grande ministério que é servir a Deus e também servirmos uns aos outros, não é? Irmãos, numa breve conclusão, não é? E eu direi que é importante que cada um de nós tenha a consciência de que, como pessoas salvas e transformadas, como pessoas que fazem parte da família de Deus, e é o que nós somos e desejamos, nós temos que ter a consciência de que temos que continuar no plano de Deus, não é? Não podemos ficar apenas felizes porque Deus nos salvou. Não, irmãos. Que Deus nos ajude a não ficar estagnados, como eu às vezes costumo dizer, parados no patamar da salvação. Não. Deus quer que cada um de nós suba mais, não é? E, portanto, nós temos que continuar o plano de Deus para as nossas vidas. E qual é o plano de Deus para as nossas vidas que estudamos hoje? É sermos servos. É termos desejo de servir. É estar disponíveis para ajudar o próximo. Para estar aqui também para não só apenas ser servo de Deus, mas também ser servo uns dos outros.
Por isso, o meu apelo é para que cada um de nós, e eu disse de manhã e repito, não importa a idade, sejas mais jovens, sejas mais idoso, não é? Seja com mais qualidades ou menos capacidades, ou menos capacidades no sentido de desenvolvimento. Todos nós, irmãos, de certa forma, precisamos diante de Deus dizer, Senhor, eu estou disponível para servir. Senhor, o que é que tu queres? Usa-me nas tuas mãos, não é? Para nós temos que estar disponíveis a ser úteis, a dedicar a nossa vida nas mãos de Deus, não é? E o serviço, irmãos, como eu disse e repito, o serviço de cada um de nós diante de Deus não termina aqui neste mundo, não é? Ainda na presença de Deus nós vamos servir, não é? Vai ser bonito, não é? E eu imagino o quanto maravilhoso não será, não é? Todos juntos para servir o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, e João 12:26, que é o último versículo que eu queria deixar para vocês, olha o que é que ele diz lá. Mostra que as promessas de Deus são para aqueles que servem, não é? Olha, diz lá, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E olha agora, e se alguém me servir, todo aquele que é servo, o que é que nós vemos no final? Meu Pai o honrará. Há bênção. Há um toque de Deus. Há uma força de Deus. E há uma bênção. Há uma promessa de Deus abençoar a cada um de nós. E quão bom não será um dia podemos ser honrados por Deus. Todos nós gostamos de ser honrados, todos nós gostamos de ser elogiados, não é? Mas aquele que serve pode ter a certeza que um dia na presença de Deus, Deus o vai abençoar e o vai eleger. E os irmãos, não se esqueçam daquela, eu não tenho aqui, mas vocês conhecem bem aquele versículo todo de cor, só para recordar o apóstolo Paulo aos Romanos, não é? Ser firmes e constantes, não é? Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, não é? Que qualquer que seja o nosso trabalho, não é? Por mais pequeno não é? E eu agora aqui, não falei nisto de manhã, mas estou-me a recordar daquela história, eu aproveito para partilhar isto convosco, eu penso que já contei isto, mas estamos no contexto, não é? Para às vezes, irmãos, que eu estou a falar aos irmãos, irmão, coitado de mim, eu não sei fazer isto, se eu tivesse o dom do pastor, se eu tivesse o dom daquele irmão, Bom, conta-se a história de um pastor que um dia ele relatava um sonho que teve e que chegou à presença de Deus, e quando chegou lá, o anjo de Deus levou, conduziu para um lugar, e ele chegou a uma sala enorme e ele olhou e viu que a sala estava cheia de troféus. E o anjo de Deus disse, olha, esta sala está cheia de troféus. E ele disse, um destes troféus é para ti. E ele disse, é. E ele disse, tu escolhe, diz lá, o que é que tu pensas? Destes todos, qual é que tu pensas que é para ti? Qual é o prémio daqui que está destinado para ti? E ele começou a pensar, eu sou realmente um grande servo de Deus, eu levei muitas pessoas a ser salvas, eu reconciliei muitas pessoas. Ele começou a fazer uma retrospectiva e percebeu que ele era uma pessoa muito ativa, muito maravilhosa, e que tinha levado muitas almas a Cristo, e ele ficou orgulhoso e olhou para um troféu bonito, grande, amoroso. Eu penso que é aquele. E ele disse, não. Desculpa, mas não é para ti. Ele ficou a dizer, não é para mim. Então ele disse, não é para mim. E ele disse, se não te importas, és capaz de me dizer para quem é aquele maravilhoso troféu? E ele disse, olha, por acaso é para uma membra da tua igreja. É? Da minha igreja? Sim. Quem? E ele disse, aquela velhinha lá da tua igreja. A velhinha da minha igreja? Então o que é que... sabes porquê? Porque sempre que tu pregavas, ela lá no cantinho sempre estava a orar para que tu fosses poderoso, para que houvesse algumas salvas, para que te abrisse a mente. O troféu é para ela. Não é? Mas às vezes nós pensamos que o troféu é só para quem faz uma coisa bonita, que é vistoso, os pastores, os pregadores. Não, que Deus nos ajude. Não é? Às vezes o nosso sucesso não depende de nós. Depende daqueles que muitas vezes na nossa retaguarda
estão orando por nós, pedindo que Deus nos ajude. Amém? Por isso, irmãos, o que eu queria deixar para todos nós hoje aqui é que, irmão, não desanime, não é? Não pense, eu não tenho capacidade. Todos, irmão. Só que temos que dizer, Senhor, usa-me como tu queres. E Deus usa de uma maneira ou de outra, não é? A forma de testemunhar, de pregar, etc. Há tanta maneira de orar, de ajudar. Oh, irmão, que Deus nos ajude, não é? E que Deus possa também fazer de nós uma bênção muito grande. Amém? Eu não sei se o irmão Jorge ele tem alguma coisa mais. Então, se os irmãos permitem, o irmão Jorge ele vai lançar um pequeno vídeo. Então, achamos por bem que seja o momento oportuno So we thought it was the proper time de oficialmente, diante de Deus, lhe entregar este ministério para ele. to officially, before God, give them this ministry. Amém. Então, irmão Montalvo, faz favor, irmão, peço e eu oro também. Vamos orar a Deus. Irmãos, oremos juntos conosco. Amém? Poderoso Deus e Pai, Senhor, te agradecemos, Senhor, neste momento solene, Senhor, em que os estes servos, o Jorge e o Wes, Senhor, estão diante de Ti, Senhor, têm servido, têm dedicado, Senhor, do seu tempo, Senhor, ó Senhor, em prol da Tua obra, Senhor, ajudando naquilo que for preciso, Senhor, e agora estão a ser reconhecidos como diáconos, Senhor, para continuarem a sua função, o seu trabalho, Senhor, servindo a Ti, Senhor. Estamos gratos a Ti, Senhor, pedimos, Senhor, neste momento, que Tu possas abençoá-los, Senhor, que Tu possas continuar a dirigir as suas vidas, Senhor, ó Senhor, para que eles possam servir, Senhor, e edificar as suas vidas, continuar fazendo a Tua obra, Senhor, ó Senhor, na igreja local onde eles servem, Senhor. Pedimos agora que Tu os abençoes e os fortaleças, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Senhor, eu também quero, nesta manhã, levantar a minha voz diante de Ti, junto ao Teu servo, o irmão António, que já tem pedido a Tua bênção por eles, ó Senhor. Eu também quero pedir-te, Senhor, Deus, que em primeiro lugar te agradecer por eles, ó Senhor. Obrigado pelo irmão Jorge, obrigado pelo irmão Wesley, Senhor, pelos seus trabalhos, pela sua prontidão, pela sua fidelidade ao longo destes anos, ó Senhor. E como dizia o Teu servo, Senhor, nós só vamos confirmar aquilo que ao longo destes anos eles têm feito, ó Senhor. Deus, por isso, Senhor, pedimos a continuidade das Tuas forças para cada um deles, ó Senhor. Neste momento, lembramos também a irmã Florinda, o irmão Arlindo, lembramos a irmã Liliana e os seus meninos, ó Senhor, abençoa estas famílias, ó Pai, para que eles possam continuar, Senhor, a ajudá-los e para que eles possam continuar a ser um exemplo no nosso meio, ó Senhor. Ajuda também a cada um de nós a facilitar o seu trabalho, a ser reconhecidos, a animá-los, a fortalecê-los, ó Senhor, por este grande ministério que Tu tens colocado sobre cada um de nós, ó Senhor. Deus abençoa o Teu povo, ó Senhor. E eu Te peço que faças resplandecer o Teu rosto sobre eles, ó Senhor, e sobre as suas famílias, ó Senhor, para que a nossa igreja, como na igreja ali em Jerusalém, ela pudesse crescer e ser bem-sucedida pelo ministério dos Teus servos. E é no nome de Jesus que eu Te peço e agradeço. E todos podemos dizer? Amém. Então, que Deus abençoe o irmão Jorge e o irmão Wesley. Muito obrigado e que Deus vos abençoe. Amém. Então, curvemos as nossas cabeças para finalizar. Senhor, mais uma vez Te agradeço a oportunidade de estarmos neste lugar. Obrigado por estes queridos irmãos que têm chegado aqui, ó Senhor. Agora eu peço que Tu os leves até as suas casas, protegidos e guardados por Ti, Senhor. Mais uma vez, obrigado pelos irmãos que têm o ministério, têm trabalhado estes anos, estes agora, no Jorge e o Wesley, que vão entrar neste grupo, ó Senhor. Deus continua a abençoar a cada um deles. Obrigado pelo irmão Arlindo, pelo irmão Joaquim, pelo irmão Luís. Ó Senhor, abençoa, muito especialmente renova as forças de cada um, Senhor, para que eles possam continuar desempenhando este ministério, ó Senhor. Abençoa também a cada um de nós, obrigado. Ajuda-nos também a fazer aquilo que for necessário, ó Senhor, para que a Tua obra cresça e se desenvolva, ó Senhor, porque este é o nosso desejo, é o nosso projeto e é aquilo que nós mais queremos, é que o Teu nome seja exaltado e a Tua pessoa seja glorificada entre nós. Senhor, leva-nos agora para as nossas casas, dá-nos uma boa semana. Senhor, eu peço que Tu continues a proteger a cada um de nós, pois como estamos a ver, Senhor, as coisas não estão fáceis no mundo, ó Senhor, mas nós somos Teus filhos e nós Te amamos e Te queremos servir, ó Senhor, e por isso ajuda-nos, Senhor, a fazer a nossa parte, para que Tu também possas fazer a Tua parte, ó Senhor. E eu Te peço que agora possas despedir o Teu povo em paz e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém. Meus queridos, que Deus ricamente os abençoe e então até domingo, se Deus quiser. Amém.